Graça e paz, esta é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana e eu sou o pastor Márcio. Hoje quero falar sobre a paternidade. Uma boa paternidade aponta para Deus. Jó capítulo 1, verso 1 ao verso 5, será a nossa base para a devocional de hoje. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, abro aspas: é mais fácil ter sucesso fora dos portões do que êxito dentro dos portões. Fecho aspas. De fato, a paternidade responsável é uma das maiores carências dos nossos dias. É por essa razão que a paternidade é um grande chamado divino. Somos chamados, sim, pelo próprio Deus. Deus criou a paternidade em sua própria imagem, meus irmãos. É por isso que aprendemos a tratar nossos filhos de forma boa quando nós olhamos como Deus trata os seus filhos na fé. Deus é soberano para salvar, sim, os nossos filhos. Contudo, precisamos entender que nós, pais, somos os meios pelos quais levaremos o Santo Evangelho, o conhecimento de Deus ao coração dos nossos filhos. Provérbios 22, o verso 6, revela-nos assim. Então, sem somas de dúvidas, nós, pais cristãos, existimos para revelar a paternidade de Deus. Hoje, então, quero trazer um exemplo de um pai que pôde nos servir de modelo. Este homem é Jó. Vejamos o que a Bíblia nos ensina a seu respeito como pai. Em primeiro lugar, Jó tinha uma vida cristã exemplar. Este é o conceito que Deus tem a seu respeito. Assim diz a Escritura: o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, verso 8. Na verdade, diz a Bíblia que não havia ninguém na terra semelhante a Jó. Seu caráter era irrepreensível. Ele era o modelo de um bom cristão para os seus filhos. O seu ensino era respaldado pelo seu exemplo. Ele vivia o que ensinava. Veja que Jó educava os seus filhos não apenas pelo que falava, mas sobretudo pelo que demonstrava com a sua vida. Mas há uma segunda lição que também aprendemos com a história de Jó. Jó cultivou o ambiente familiar saudável. Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros. Está lá no verso 4. Eles iam à casa uns dos outros. E convenhamos, isso só é possível quando os pais inculcam ou instilam esses princípios no coração dos seus filhos. Certamente, Jó não vivia dando mais preferência a um filho com o outro, ou dando mais atenção a um e menos aos outros, quem sabe despertando neles ciúmes e inveja. Não, mas veja que Jó investiu na unidade da família. Ele se esforçou para que seus filhos vivessem em constante harmonia e comunhão uns com os outros. Que bela lição, né, meus irmãos? Porque quando nós pensamos em outro personagem bíblico, vemos muita diferença. Lembra da história familiar de Davi? Um grande rei, muita coisa para fazer. E não tenho dúvidas que Davi amava muito os seus filhos. Contudo, não dispunha de tanto tempo para cuidar da sua casa. A sua biografia, na Escritura, diz que Amon possuiu Tamar, eram irmãos. Absalão desenvolveu uma ira assassina contra o seu irmão Aminon pelo fato de ter estuprado a sua própria irmã. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13. Uma crise familiar durante 11 anos. E sabe por que Davi não soube lidar com os desafios da sua família? Porque estava ocupado demais como um rei. Porque estava ausente demais da sua casa. Mas em terceiro e último lugar, aprendemos também que Jó liderou sua casa na decisão
de andar com Deus. Jó capítulo 1, o verso 5 diz que no decorrido dos dias, Jó chamava os seus filhos para um banquete e também os santificava. Veja, irmãos e irmãs, que o ensino e o zelo pela formação espiritual de seus filhos não foi um esforço despendido por Jó apenas na infância de seus filhos. O texto deixa muito claro que Jó continuava confrontando, educando, santificando os seus filhos quanto à palavra de Deus, no caminho verdadeiro. Ainda que depois de adultos. Veja que ele não abre mão da sua responsabilidade de pai, que quer inculcar no coração de seus filhos os valores do céu, conforme está lá em Efésios capítulo 6, o verso 4. Por isso, meus irmãos, Jó chamava seus filhos e os santificava. Há uma frase muito interessante de um grande pensador, Augusto Cury, que ele diz assim, abro aspas, pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros, fecho aspas. Sucessores dão continuidade a legados. Interessante, né? Então, fica aqui a dica, você tem inculcado aos seus filhos, falado aos seus filhos, deitado com seus filhos, orientando-os a respeito do caminho eterno, da palavra de Deus. Mas em quarto e último lugar, Jó buscou ser um bom pai espiritual, apesar da sua agenda, porque diz a Escritura que Jó não abria mão de orar pelos seus filhos, e ainda de madrugada. E convenhamos, Jó era um homem de muitos negócios, era um homem muito rico, diz a Bíblia. Tinha diversos compromissos, uma agenda congestionada, mas sua prioridade era levantar de madrugada e interceder pelos seus filhos. Ele era, de fato, irmãos, um líder espiritual, um sacerdote da sua casa. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Está aqui no capítulo 1, no verso 5. Ah, meus irmãos, como a Escritura nos ensina. Como a vida de Jó é muito relevante para nós pais, visto que a nossa geração anda ocupada demais, né? Somente com aquilo que diz a respeito ao cuidado espiritual da nossa casa. Essa é a tônica do que temos observado nos nossos dias. O texto de Jó, capítulo 1, verso 5, diz, e prossegue e diz, assim o fazia continuamente. Não foi apenas uma ocasião qualquer, mas Jó fazia isso sempre. O reverendo Ageu diz algo muito interessante, ele diz assim, que um fruto da privação dos cultos bíblicos, o que nós podemos aprender nesses dias de pandemia é resgatar o papel dos homens na condução de nossas famílias em adoração ao Senhor. É uma oportunidade para se perceber de uma vez por todas que a igreja bíblica não depende apenas de um homem, abro aqui um parênteses, pastor, mas dos homens da igreja, cabeças da família. Fecho aspas. Portanto, meus irmãos, a presente geração precisa desesperadamente de pais perseverantes em investir na vida espiritual dos seus filhos em seus lares. Tem muitos pais que não sabem o que é levantar de madrugada para orar pelos seus filhos. Temos muitos filhos, quem sabe, que nunca viram seus pais de joelhos clamando as suas vidas aos céus. Oh, meus irmãos, que Deus desperte então uma geração de pais que possam ser modelos para seus filhos, como o foi Jó. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Mesmo ainda que não tenha o conhecido, ele partiu para a glória quando eu tinha 2 anos. Mas o seu exemplo deixou um legado. Hoje eu posso dar continuidade a esse legado da fé, porque um dia papai orou por mim
Um dia papai deu um rumo à minha vida. E eu sou um servo de Deus, certamente, pela graça soberana do nosso Deus, mas porque um dia papai e mamãe me ensinaram a respeito da fé verdadeira. Senhor, quero te agradecer pelo dom da paternidade. Obrigado porque o Senhor tem me dado a alegria, o privilégio de ser um pai. E isso me ensina, como tem me ensinado a ser um bom pai, como o Senhor é. Portanto, me ajude aos meus irmãos que estão no dia de hoje ouvindo mais essa pastoral, que eles se voltem para Ti, que eles buscam o Senhor como o modelo para a paternidade abençoada, que eles busquem o Senhor também, ó grande Deus, como solução para mudar, transformar o coração dos seus filhos. Ó Deus, que triste, tem tantos pais que hoje choram porque os seus filhos não temem ao Senhor, estão longe da casa do Pai. Ó grandioso Deus, que esses papais tenham seus corações revitalizados no dia de hoje ao saber que, ainda que seus filhos sejam adultos, eles ainda, como pais, têm o compromisso, o dever de levar ao coração dos seus filhos as verdades desse santo evangelho. Que eles sejam revigorados no dia de hoje, Pai, em ser pais que querem o melhor para os seus filhos. E o melhor para os nossos filhos, sem dúvidas, está em Jesus. Assim oramos em Cristo, no nome dele. Amém. Deus te abençoe. Seja um bom pai. Para isso, olhe para o Pai da eternidade. Ele é o nosso modelo principal.